Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de ouvirmos algo importante de Deus para as nossas vidas. E nós estamos dentro da nossa série Desmascarando o Mundo, no qual eu gostaria de lembrar para você que nós temos um e-book grátis, aonde você pode se cadastrar nesse link que aparece em todas as nossas ministrações e devocionais e posts relacionados a esta série. E você vai receber, queridos, um PDF, o seu livro, o seu e-book totalmente grátis para ajudar na implementação desta série. Nós estamos agora na segunda parte da série. Nós expomos o problema que está acontecendo e agora a gente está caminhando para como resolver. Falamos sobre Jesus como fundamento de tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós falamos sobre a salvação como o prisma do relacionamento com Deus. E hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós possamos nos conscientizar do problema. Faz parte da nossa construção, da resolução que nós precisamos nos conscientizarmos ao máximo do problema que está acontecendo em nossa vida, de onde os mecanismos de manipulação do mundo estão se ligando aos conectores em nosso interior, qual é o suporte que ele está usando para fomentar esta conexão e fortalecer esta conexão, não só identificar em que área ele está agindo, esse mecanismo está agindo, mas também nos conscientizar o máximo possível do estrago que ele já fez, está fazendo em nossa história. Nos conscientizarmos do problema, termos a certeza, queridos, da onde ele está, é uma das primeiras coisas que nós precisamos para que de maneira prática nós possamos começar a resolver aquilo que nós precisamos em nossas vidas. Conscientize-se deste problema que está acontecendo, conscientize-se deste mecanismo de manipulação aonde ele está agindo em sua vida. E não só aonde ele está agindo, mas também amplie a sua mente, a sua visão para saber quais foram os estragos. Faça um rastreio dele dentro de você e você vai perceber que muitas coisas que paralisaram a sua vida em algum determinado tempo, vai perceber que muitas coisas que fizeram você sofrer, que destruíram relacionamentos, ele está atrelado a este mecanismo. Não tenha medo de descobrir o estrago, não tenha medo de descobrir aonde ele está agindo, queridos. Uma das piores coisas que nós podemos fazer em relação ao diabo, aos mecanismos de manipulação do mundo, ao sistema do mundo, é a gente ficar de olhos fechados para aquilo que, aonde ele está trabalhando na nossa vida e qual estrago ele está fazendo. Talvez a gente pensa, que para a gente se proteger o nosso coração, as nossas emoções, a gente não quer saber o tamanho do problema, mas isso é um grande engano que vai fazer com que a gente continue mergulhado dentro de uma ilusão, do tecido de ilusão do mundo, e a gente nunca vai para a realidade. Alguém que realmente quer resolver o problema na sua vida, ele precisa se conscientizar do tamanho da operação deste problema, onde ele está atuando, o tamanho dele, para que ele possa então começar, baseado no fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, no relacionamento com Deus, através da sua palavra, começar então a desenvolver um plano de ação para resolver, para minimizar, para destruir, arrancar este mecanismo de manipulação do nosso mundo. Nós vivemos um momento, nós vivemos um tempo na nossa sociedade onde o mundo espiritual ele não é considerado, Normalmente as pessoas acham que tudo é uma questão física, uma questão externa, é um problema que está acontecendo fora de mim, é um problema que está acontecendo dentro do relacionamento,
é porque a outra pessoa não muda, é porque as coisas não mudam, é porque eu nasci nesse lar, é porque... E vai colocando um monte de coisas que está sempre externamente. Ou no máximo a pessoa encara o problema de maneira emocional. Então é algo que aconteceu dentro do meu emocional, é um passado, é uma dor, é um sofrimento, é uma depressão, é uma tristeza que eu carrego, que precisa ser mudado isso dentro da minha vida. Mas as pessoas esquecem em muitos momentos de abrirem a sua mente para o mundo espiritual e aquilo que está acontecendo, que no mundo espiritual está sempre trabalhando. Existe uma guerra no mundo espiritual acontecendo pelas nossas vidas e nós precisamos nos posicionar ao lado de Cristo Jesus, ao lado de Deus, para nós podermos vencer verdadeiramente esta guerra. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, primeiro acontece no nosso espírito, e o nosso emocional é um reflexo do que está acontecendo no nosso espírito, e a nossa vida física, a nossa vida relacional, nossa vida externa é um reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Por isso nós precisamos reconhecer. É lógico, eu não quero te chamar ao extremismo, né? Não é só o mundo espiritual, não é tudo o diabo, não é tudo os espíritos malignos, não. Nós temos que ter sensibilidade, nós temos que ter bom senso em relação a tudo isso. Afinal, nós somos composto, né? O ser humano composto de espírito, alma e corpo. Não tem como a gente deixar algo sem a gente trabalhar, sem a gente olhar com carinho e achar que as coisas vão caminhar por si só. Eu tenho que olhar com carinho o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. E quando eu falo no meu espírito, eu preciso entender que o único que tem resposta para aquilo que acontece dentro do mundo espiritual na minha vida é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o Senhor nosso Deus. É Ele, através do seu Santo Espírito, que está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Então não tenha medo de se conscientizar desse problema. Busque ajuda realmente em Deus, mas faça com que a sua mente seja ampliada em relação àquilo que está acontecendo em sua história. Não permita, queridos, que o tecido de ilusão do que o mundo produz para esconder a ação dos mecanismos de manipulação dentro do nosso interior fique ativo em sua vida, mas descubra essa mentira do diabo, descubra aquilo que ele está falando. Trabalhe com clareza, veja com clareza, olhe com clareza para dentro da sua vida. Considere o mundo espiritual, aquilo que está acontecendo, se posicione do lado de Deus. Tudo isso faz parte da nossa conscientização desse problema, da onde o mecanismo de manipulação está sendo usado em nossas vidas. E com isso, nós vamos ter de Deus, nós vamos ter força para desenvolver um planejamento, planejando as nossas ações para que a gente possa colocar um fim, um ponto final, fechar as portas aos mecanismos de manipulação dentro do nosso interior. Deixa eu compartilhar com você o que está escrito lá em Lucas, capítulo 15, o versículo 17. Lá está escrito assim: foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Você lembra desta parábola que Jesus contou? A parábola do filho pródigo. Ela começa em Lucas capítulo 15, versículo 11 e vai até o versículo 32, aonde Jesus está contando a vida, né, ou uma parte da vida do filho pródigo dentro das suas decisões e tudo aquilo que ele acabou colhendo. E lá no versículo 17, depois de ter passado por muitos problemas, depois de ter destruído a sua vida, essa pessoa então ele acaba reconhecendo, se conscientizando da situação aonde ele está. Ele diz assim que: nossa, mas por que eu estou fazendo aqui? Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Não, tem coisa errada, eu vou me levantar e vou ir ter com o meu pai. Mas tudo isso aconteceu, querido, porque ele se conscientizou do problema. Ele não teve medo de olhar para o estrago, para o sofrimento, para a desgraça que estava a sua vida. Ele muito provavelmente teve o seu tempo de reflexão, ele teve o tempo de olhar para dentro de si, para olhar aquilo que estava acontecendo,
identificou as suas ações erradas, as suas decisões erradas. Então, antes de ele emitir esta frase, ele teve que fazer uma reflexão. Isso não aconteceu do automático, isso não aconteceu simplesmente por acontecer. Não, ele teve que olhar em sua volta, ele teve que olhar que ele estava com vontade de comer a comida que os porcos comiam, de tanta fome que ele estava passando. Ele teve que olhar para as suas decisões, enfrentar as nossas decisões erradas não é fácil, e conscientizar-se do problema é justamente este ponto de a gente entender o estrago que foi feito em nossa vida e olhar para as decisões erradas que nós tomamos. Todos nós tomamos decisões erradas em algum momento da nossa vida, e por causa dessas decisões erradas, muitas vezes os mecanismos de manipulação do mundo, eles têm facilidade de se ligarem aos conectores dentro do nosso interior, e suportado, pelo orgulho que mora dentro do ser humano, e também por aquele dispositivo externo que é o diabo, que está sempre criando um tecido de ilusão para enganar e atrair as pessoas às suas armadilhas. Nós acabamos em muitos momentos trazendo sofrimento para a nossa vida, e a gente em muito tempo a gente não quer, em muitos momentos a gente não quer pensar nas decisões erradas que a gente tomou, pensar nas decisões erradas que faz parte da vida. Ah, não, eu vou trazer sofrimento para dentro do meu coração, eu vou ficar me martirizando. Isso aí já é uma outra coisa, porque Deus, ele nos perdoa, Deus, ele trabalha a nossa culpa, Deus, ele verdadeiramente nos renova. Mas o fato de eu não pensar nas decisões erradas que eu tomei, ir fazendo as coisas e não olhando para trás, isso não vai trazer nada de bom para a minha vida, Porque nós precisamos sim refletir naquilo que aconteceu, naquilo que está acontecendo, entender aonde está a causa, não trabalhar apenas na consequência daquilo que está acontecendo, mas rastrear onde que está a causa e olhar para isso, queridos, e olhar para isso do ponto de vista de Deus, não como um ponto final, um ponto de morte, mas conscientizando-se do problema como um todo, com a fé e a esperança de que Deus pode nos ajudar a reconstruir a nossa vida. Não tenha medo de olhar para as suas decisões erradas, não tenha medo de refletir, de pensar sobre os seus problemas, aquilo que está acontecendo de consequência em sua vida, identificar aonde os mecanismos de manipulação do mundo estão agindo dentro do seu coração, querido. Não tenha medo disso, você não precisa ter medo disso. Se você fazer essa visita dentro do seu interior com o Espírito Santo, você não precisa ter medo disso. O problema é ficar parado, remoendo, se sentindo culpado, cobrando a si mesmo, sem sair do lugar. Isso nada tem a ver com o que nós estamos propondo aqui. Se conscientizar do problema é de maneira racional, é de maneira verdadeira, limpa, com clareza, olhar para aquilo que aconteceu e procurar não os culpados, não apontar o dedo ainda que seja para nós, mas nos levantar e fazer de tudo para mudar aquela situação, começar a tomar decisões melhores, para que a nossa consequência, a nossa colheita seja uma colheita melhor, queridos. E para isso, uma coisa que nós sempre temos falado aqui, que o mundo tem tentado roubar, é o nosso tempo. Vivemos por aquilo que é urgente, por aquilo que é imediato. E para você fazer essa reflexão séria dentro do seu coração, você vai precisar de tempo, um tempo de qualidade. E isso não vai surgir de maneira simplesmente automática e mágica. Você vai ter que abrir um espaço na sua agenda, vai ter que abrir um espaço no seu coração, junto com a ajuda de Deus, para que você olhe definitivamente para aquilo que aconteceu na sua história, que está acontecendo, rastrear este problema. Por que eu não consigo sair disso? Por que a minha vida não melhora aqui, não melhora ali? O que está acontecendo? Será que tem um mecanismo de manipulação agindo na minha vida? Aonde está o suporte desse mecanismo? Com qual conector ele está se conectando? Nós falamos sobre tudo isso nas ministrações passadas. E então você descobre, tem que realmente querer. Querer é algo extremamente importante para quem pretende se conscientizar do problema e trazer resolução, não uma resolução frágil, não algo que seja paliativo, mas algo que venha do céu, que venha de Deus e que seja verdadeiramente absoluto. Uma resolução definitiva para aquilo que nós estamos vivendo em nossas vidas. Por isso, querido, não tenha medo de se conscientizar do problema.
tenha medo de continuar debaixo do tecido de ilusão que o mundo tem te colocado. Não, tire este tecido, olhe realmente para tudo aquilo que aconteceu. Com a ajuda de Deus, você não vai ficar parado em nada disso. Você vai ver que você vai, depois de analisar tudo isso, de ver realmente o que está acontecendo, você vai começar então a ter de Deus caminhos novos para você reconstruir aquilo que você precisa. E saiba que Deus está com você e Ele pode e vai mudar a sua história. Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida da sua família.